Vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho de hoje. Vamos iniciar com a explanação que o Casimiro Ramos das Casas Francisco Xavier tem para nos presentear sobre o tema sexualidade. Muito boa tarde a todos. Eu confesso que quem me conhece gostaria de fazer aqui algumas graças. Mas eu sinto uma emoção muito grande. Estávamos aqui a observar o coro e a música a lembrar Maria. E o que nos vem à mente é o que é que nós, enquanto grupo que aqui estamos, todos interligados, e vamos fazer aqui algum exercício também mental para nos retroalimentarmos com esta esperança em que nos colocamos nós próprios neste movimento. Nós não conhecemos propriamente as nossas uniões do passado e conseguimos ver aqui, permitam-me dizer isto é um ponto privilegiado, porque nós conseguimos observar a todos e cada um com as suas vestimentas do passado. E hoje aqui nos reunimos buscando uma coisa diferente e somos trabalhadores da última hora. Não sou eu quem o digo, embora também o repita, é a espiritualidade. Então, como trabalhadores da última hora, o que nós viemos fazer hoje aqui, confraternizar para nos fortalecermos, nós viemos buscar ferramentas para trabalhar lá fora dentro do nosso lar. E como a Helena disse, vamos nos presentear, mas primeiro vamos dar um presente e vamos permitir se em algum momento a voz embargar, pedirei a vossa compreensão. Vou-vos recitar aqui, não, eu vou ler, não tem esse... Se tivesse aqui o Francisco Assis, perdão, este recita muito bem. Mas vou-vos dar duas oferendas. Acompanhem, porque são poemas que falam da nossa realidade, de muitos de nós. Então, vou começar por este. Chama-se Mudança. Senhor, Tu és de todas as vidas, das desterradas, das sofridas e também das bem-aventuradas. Foram tempos de calmaria à minha volta e de uma luta interior impensada. Semear entendimento, dissipar revolta, tanto a mudar em mim e nos outros. Quase nada. Tive de encarar a vida rude, de um ângulo por mim não cogitado. Virei-a do avesso enquanto pude, para distinguir o certo do errado. Havia um tesouro dentro de mim, mas eu queria conquistar o mundo. Deambulei por longo tempo, assim, entre o compulsivo ego e o eu profundo. Depois de tempestades e tormentos, atingi o cabo da boa esperança. Sou hoje barco ancorado que orientas, e tu, o timoneiro dessa mudança. És tu, Senhor, é Jesus. Agora sim. Se tu amas, se tu és amor, o conflito em ti se aquieta. O céu conspira a teu favor, e tua alma, qual porta aberta, acolhe a todos em seu redor. A consciência agora desperta, dissolve dolorosos fados, porque Deus a todos quer e a todos chama, meus bem-amados. As lágrimas cessam e a dor recua. Não mais a luta que derrota, o coração tem pressa de aproveitar o dia e em uníssono a vida nos exorta. No lugar da tristeza surge a alegria. Burilo minha alma e dentro de mim
teço alvo manto, que a revolta e o pranto vão tendo seu fim. Jesus, tu vieste para este festim. Não quero descanso. Contigo ao meu lado, trabalho e avanço. Quero bem aos outros, ao mundo e a mim. Sabendo-me filho de Deus, sigo pela vida fora. Todos os minutos são meus. Hoje melhor do que ontem. Amanhã, por certo, melhor do que agora. Deus, meu Pai, aqui me tens. Teu filho, só teu e de tantas mães. Espírito errante, um dia, hoje ciente desta paternidade, não me afasto mais. Acerca-te de mim. Eis-me pronto. Agora sim. Está aqui um exercício de sensibilidade. O autor pede anonimato. Não sou eu, por isso estamos à vontade. Está aqui um exercício dentro daquilo que iremos conversar. O tema, ele é bastante vasto. Não se encerrará nem em 30 minutos, nem numa encarnação, nem 2, nem 3. O que vamos trabalhar aqui todos em conjunto é o exercício de perceber aonde estamos inseridos. Então o tema, ele mexe muito conosco, que é esse tema da sexualidade, porque eu vou começar aqui a fazer uma pequena preparação para todos nós, que é: se de inúmeras encarnações para cá, nós fomos nos modificando pelas experiências, umas dolorosas, outras absolutamente felizes, vamos falar sim de alegrias sãs, vamos. Mas se nós falarmos desta mesma encarnação, agora eu vou falar de coração para coração, de alma para alma. Quantos de nós não fomos mudando a nossa opinião sobre a sexualidade, desde os processos educativos de nossos pais, até a nossa experiência na juventude? E depois, naquele tempo em que achávamos que sabíamos algumas coisas sobre a vida e andávamos a lançar filosofia para a vida dos outros, depois fomos amadurecendo. E hoje, o nosso pensamento é diferente daquele da nossa primeira infância, segunda infância, da juventude. E depois de nos tornarmos espíritas, eu vou dizer uma coisa que Bezerra de Menezes disse uma vez a uma jovem, numa reunião mediúnica, porque muitos espíritas, com receio muitas vezes, ou de assumir, ou porque não se sentem confortáveis com a grande responsabilidade, ou até se sentem pequenos diante disso. Eu vou dizer o que é que Bezerra disse e vocês vão perceber. Ele disse: sim, minha filha, espírita. Sim, espírita. É nesse papel que aqui nos encontramos. E enquanto espíritas, nós vamos mudando o nosso conceito sobre sexualidade. E o que é que nós vamos trazer dentro deste processo? Uma única experiência. Um trabalho do espírito Alexandre que orienta André Luiz. E em paralelo, isto no livro Missionários da Luz, e em paralelo, no livro Ação e Reação, encontramos outro mentor, Silas, a falar não da mesma forma, mas no mesmo conteúdo. E antes mesmo de avançarmos para o tema, isto é uma espécie de teaser, vocês vão ficando arreliados, não é? Querem saber o que é que nós vamos dizer. Curiosamente, ouvi Divaldo Franco dizer que na sua juventude ele tinha muitas dúvidas sobre a questão sexual. Não sobre sexualidade, mas sobre a sua questão sexual. E o que eu estou a dizer não é nenhuma inconfidência, está nas entrevistas que ele dá. E ele disse que naquela fase da juventude, 17, 18 anos, ele tinha muitas dúvidas, muita dificuldade em conseguir concatenar o que o mundo lhe dizia, o que ele sentia e o que a espiritualidade já lhe fazia transmitir. Alguém provavelmente já tenha sentido esses conflitos, um ou outro talvez, e ele vai falar com quem? Com Chico Xavier. Então Chico, como que a ler-lhe os pensamentos, isso segundo Divaldo, vão perdoar alguma imprecisão, chama-o à parte e apenas lhe sorri: aguarde. E ele foi ficando impaciente, isso Divaldo a dizer.
Até que, em dado momento, passa-se outra situação e Chico Xavier encontra tempo para conversar com Divaldo à sombra de uma árvore. Eu não sei se era do abacateiro, mas à sombra de uma árvore. E começa a falar com Divaldo a respeito da natureza. Eles estavam ali a ver as plantas, viam e ouviam os pássaros, em meio àquela força da natureza. Os aromas. Então Chico começa a explanar sobre a sexualidade. E ali, Divaldo diz que ele teve uma aula desse assunto. E eu poderia dizer as conclusões de Divaldo, mas vamos estudá-las, porque o que Chico disse para Divaldo, tivemos a bênção de ficar escrito nas obras de André Luiz. Vamos então ouvir Alexandre. E Alexandre vai me ajudar logo na primeira parte, em que ele diz: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Ora, pensemos nós, se para Alexandre, que estava com André Luiz na espiritualidade, há esta referência da dificuldade de transmitir informações sobre este assunto, dada a dificuldade do nosso raciocínio humano, vejam a responsabilidade em que nós estamos ao estudar estas coisas. Então não pensemos que é um tema fácil. Também sei que pela organização que nos permite isto, vamos ter a oportunidade mais tarde de abrir o tema. Então nós vamos fazer uma viagem um pouco mais rápida do que aquilo que nós gostaríamos, mas vamos trabalhando. Está bem? Eu não vou dizer se tiverem alguma dúvida, pergunta, que é o hábito, mas neste caso vamos fazer depois. Então, primeiro ponto, até para a espiritualidade nos explicar é difícil, porque nós temos um entendimento muito marcado pelas experiências do passado. Ele diz: basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Logo aqui eu fico absolutamente ofendido, porque Alexandre não pode dizer uma coisa dessa, que nós estamos próximos dos irracionais. Simples assim. Nós estamos muito mais perto ainda da saída da animalidade para o reino hominal, se é que assim se pode dizer. Então eu ainda estou muito marcado pelos instintos. É só isso, não é nenhuma ofensa. Quando nós necessitamos ler coisas destas, tem uma grande vantagem, porque ele não diz o meu nome, ele não diz Casimiro, você é um irracional, ele diz: é difícil tratar destes assuntos, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso entendimento ainda está muito lá atrás. Ora, projetar a mente para a frente, buscando a espiritualização, esse é o trabalho que estamos a fazer. Ou seja, perdoe-me dizer isto, volta e meia vão me ouvir dizer, até porque está escrito em várias matérias na doutrina espírita, espíritos inferiores e superiores. Por favor, não gravem o conceito de que nós somos espíritos inferiores, muito menos atrasados. Nós estamos no tempo que nós queremos, no tempo em que nos colocamos. E inferiores, normal, estamos numa escala de evolução. Então, a primeira coisa, respeitemo-nos enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus. Até aqui tudo bem? Estamos a criar uma estrutura de pensamentos e valores. O que a espiritualidade nos diz aqui através de Alexandre não deve chocar. Deve apenas levar-nos a perceber que esse é o nosso ponto. O que nos ajuda a vencer os nossos conflitos. Por que eu sinto assim quando eu sei assim? Por causa disto. Então vamos, nesta leveza, encarar o assunto. Okay? Então, nós estamos nos primeiros degraus da subida do espírito. De facto. Okay? De facto. E o que é curioso é que ainda assim, né, os benfeitores tratam-nos como grandes mentores. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar-se em baixas correntes evolutivas. Inteligência, conhecimento, status não são portadores de diferenciação no campo da sexualidade. Precisamos mesmo perceber isto. Não importa o que eu sei, importa o que eu já conquistei. E esse trabalho é uma constante. Quando ele diz semibrutos, quer dizer, estamos mais próximos ainda da brutalidade. Alguém se sente ofendido? Não precisa responder. É uma pergunta de retórica. E se fosse, era um de cada vez. Tá bem? Então, vamos lá. É verdade. Nós ainda estamos muito mais próximos da animalidade, dos instintos, do que propriamente dentro destas linhas mais evolutivas.
reparem, independe da cultura, do conhecimento, do nosso status econômico, social. E eu não preciso ir longe. Cada um de nós está a ver o mundo. Maravilhoso, diga-se de passagem. E não estou a ser irônico. É o nosso campo de trabalho. É inegável que também aí, nessas nossas dificuldades, funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Ou seja, nós estamos aqui todos amparados num trabalho em conjunto. Depois vamos decidir qual é o nosso papel. Vamos querer começar a trabalhar ou vamos querer continuar a dar só trabalho? É só uma questão de opção. Não é para ficar, eu sou um pecador. Nada disso. Aliás, deixe-me só fazer aqui um pequeno parênteses, que, reparem, já do tempo, olha como isso leva milénios, né? Já do tempo de Adão e Eva, nós fomos concebidos no pecado, desobedecemos a Deus, olha, coitadinhos, né? Não vou entrar por aí, ficaríamos aqui muito tempo. Depois, chega o momento de Jesus, ainda foi necessário que o nosso entendimento masculino, e que sabe da própria sociedade como um todo, não vamos isentar aqui ninguém, preferiu-se entender que Maria era virgem. Mas virgem o quê? Do campo físico. Gente, era a pureza do seu coração, a sua alma nobilitada, capacitada para receber uma alma como Jesus. Está aí a sua virgindade, a sua pureza. Não é no físico. Entretanto, como nós aprendemos lá atrás, com com Adão e Eva, nós somos originados no pecado. Então Jesus não podia ser originado no pecado. Veja, são coisas pueris da nossa forma de ver as coisas. E eu leio pensamentos, a quem não acredite nisso, eu não acredito, mas eu sei que isto choca a volta e meia. É a leveza do processo. Então, nós começamos por aí. Por isso é que eles dizem, eles vêm trabalhar nesses círculos grosseiros, são os nossos, gente. Mas que nós colocamos dificuldades por causa desses nossos atavismos. A palavra às vezes parece assim muito complexa. Não, atar, prender, atavismos. Estamos presos às questões do passado. Ora, essa afirmação espiritual diz-nos que tudo isto faz parte da nossa evolução. Tudo. Estamos a falar de sexualidade, faz parte da nossa evolução. Não é um drama, é uma caminhada ascensional que não deseja estacionar. Essa é a questão. Não deixar estacionar. O amor nesses planos, continua Alexandre a falar, não sou eu ainda, tá bem? O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de bagatelas, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Portanto, essa força, essa energia está conosco. O que é necessário é que nós venhamos a dar importância correta ao grande valor que nós temos. Nós somos filhos de Deus, fomos criados da sua essência. Então, este ouro, materialmente falando, este poder, todos nós temos. Vamos continuar com Alexandre. Essa referência é para percebermos a forma como valoramos este assunto. Bem? Então, ele continua. Isto é para entendermos a afirmação anterior. Tudo que encontrar em itálico é meu. Tá bem? Entre as criaturas que se encaminham aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Entre as criaturas que se encaminham aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Pois, traduz a permuta, vamos usar esta palavra mais vezes, por isso é que está em amarelo, para quem está a ler, traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência, para o coração, a força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Afetuosidade, tudo isso traduz alimento. Olha, nós nem sempre nos apercebemos desse alimento. André Luiz diz uma coisa muito interessante quando se fala da alimentação, e eu penso, vai me falhar aqui o nome, não é bem uma mentora,
é com quem ele vive, depois vocês já conhecem, vão me ajudar depois. Diz que o amor é o combustível, é o que nos faz mover. É essa energia que nos dá vida. Quando aqui diz que traduz a permuta sublime das energias espirituais, permuta simbolizando o alimento divino, ou seja, é a materialização do processo. Você entendeu? Obrigado. Tá vendo? Chama-se gentileza. Obrigado, Brenda, pelo cuidado. Tá bem? Move a vida, né? Nem sei como te agradecer. Atenção, que para esse exercício, para que esta permuta de mais elevação, a percepção desse alimento aconteça em nós, é necessário, para que isto aconteça, é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório. Vamos passar aqui a pensar na sexualidade em algo muito mais amplo, no espírito. E este é um trabalho absolutamente libertador. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Logo aqui está a acontecer alguma coisa. Dar e receber com a alma de todo ser. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. E ele diz, abstermos de colocar a questão da sexualidade ou do sexo somente em alguns órgãos físicos. A evolução dá-se no espírito. E aqui, ao caminhar passo a passo, descoberta, descoberta, e em descoberta, e mais descoberta da luz interior, mesmo assim, enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. É aqui que eu vou fazer um outro parênteses. Quando nós ouvimos coisas destas, pensamos assim: eu já estou livre disso. Outros dizem: eu não percebo nada. Outros dirão: olha, que bom, estou a gostar, vai servir para mim. Não. A doutrina espírita tem uma proposta de aprender para servir. Como foi dito ontem, e muito bem lembrado, eu vou educar. E se preciso for, vou usar palavras. Então, esta é uma transformação de cada um de nós, diante da estrutura de conhecimentos que a espiritualidade nos apresenta, para nós servirmos com ferramentas adequadas. Este é um pequeno parênteses, porque isto é para todos nós. Para o nosso lar, para o nosso trabalho, no transporte, na ação social, na casa espírita, onde quer que estivermos. Então, apesar disto, e ainda assim, à medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, porque estamos a caminho, força, conhecimento, alegria e poder. Na caminhada. Ninguém nos questiona se nós estamos nos páramos celestiais. A espiritualidade superior trata-nos mais ou menos, eu uso muitas vezes isto, eu sei que vai ser aborrecido para quem ouve dizer isto, é mais ou menos assim: os nossos filhos, para quem quiser sobrinhos também, tá bom? E às vezes adotivos, apresentam-nos um desenho, sarrabiscos para tudo quanto é lado, linhas e cores fora do desenho. E nós olhamos e dizemos o quê para os nossos pequeninos? Que lindo! Uou, foi você que fez isto! Gente, nós estamos a ser amorosos, estamos a ser os benfeitores que os nossos guias, os nossos anjos da guarda, são para nós. Eles veem os nossos primeiros sarrabiscos e elogiam-nos, não pela obra, mas porque veem que fazemos um esforço para crescer. Amemos a oportunidade de crescer. Culpas, responsabilidade, pecado, erro para consertar. Simples assim. Nós fomos
gravando uma série de conceitos ao longo de séculos, está na nossa pele. Chega. Eu vou brincar e falar sério. Parem com isso. Aí, mas quando eu digo por falar. Então não diga por falar. Este é um processo de autolibertação. Não significa libertinagem, nem liberação. É libertação do espírito. Porque, eu vou ler outra vez, está bem? Perdoem-me. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, porque estamos a caminho, oportunidades de retificação. Lembra-se? Mudar a forma com que nós vemos. Não tenhamos vergonha de mudar a nossa opinião. Se ontem eu disse uma barbaridade, era a estrutura de conhecimento que eu tinha. Se hoje eu penso de forma diferente, assumamos essas emoções. Oportunidades de retificação. Força, dá-nos ânimo. Estamos mais próximos de Deus. Oportunidades de retificação, força, conhecimento. Não ocupe espaço. Alegria, porque somos mais próximos também de Deus. E o poder de autodomínio, de conhecimento que nos estrutura para tomarmos boas decisões. Quando faltar meia hora, avise-me. Está bem? Em nos harmonizando com as leis supremas... Peraí. Zé Antônio, eu vou pedir um favor. Como dei uma oferta de 2 poemas que me tocam a alma, posso pedir mais 5? Obrigado. Quem cala consente. Com isso, em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Olha que maravilhoso. Enquanto nós caminhamos, os espíritos superiores já estão em sintonia e com essa sintonia ajudam-nos, buscam-nos. Isto é amor, isto é fraternidade dos benfeitores espirituais. Para facilitar o entendimento e a conceituação. Olhe só o que Alexandre, para facilitar, nos diz. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Todo o universo, material ou espiritual, vive de permutas, intercâmbios, troca. Gente do céu, nós somos magnetos, nós temos a capacidade do magnetismo. Tão simples assim. Mas isso não está provado na física. Se nós não tivéssemos magnetismo, está toda a gente encarnada, está, nossas células iam embora. Nós somos seres agregadores. Nós temos magnetismo. Para quem não acredita, não tem problema, continua a ter. Agora, substituir união sexual por união de qualidades aumenta a nossa responsabilidade. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo. Uau! A mente viaja. Magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. É a nossa construção. E entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Aí eu gosto muito daquela conversa que o pessoal diz, temos uma química. Aconteceu uma química. Gente, está na física. É lei da afinidade. Afinou. É assim que funcionam os átomos, que se tornam complexos. Daí a radioatividade, volta e meia não junta, separa. São leis. Eu não estou a falar das 4 grandes forças. Estou a falar do conceito que Alexandre está a nos trazer. Então, esse magnetismo e essa atração é uma realidade. É para dizer, é que eu leio pensamentos também do lado de lá. Amo-vos a todos. Vocês, neste momento, são o motivo de eu estar aqui. Eu espero a mesma afetividade, porque isto atrai-nos enquanto pessoas. É a nossa oportunidade. Vamos juntar a isso, nos conceitos e nos objetivos de vida, a afinidade. Somos afins. Vamos juntar. Porque isso, em boa verdade, é o que faz com que, na afinidade, consigamos nos atrair. Porque junta o que nós somos, o quanto queremos,
E é aquilo que buscamos. Mas para culminar e coroar todo este processo, o amor. Leis de Deus. Rege os astros. Rege o micro e o macro. Daí, Francisco Xavier ter a conversa com Divaldo junto à natureza. Porque a lei é rigorosamente a mesma. A afinidade, a atração e a lei de amor a unir e fazer tudo evoluir. Detalhe interessante. Fecundações físicas. Eu coloquei criações de propósito porque fecundações podemos pensar só na aproximação do óvulo e espermatozoide. Não. Fecundações físicas. Exigem, isto é Alexandre, exigem as disposições da forma a fim de atenderem à exigência da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. Até aí tudo bem. Fecundações físicas, caráter transitório. Fecundações psíquicas. Prescindem do cárcere das limitações. Não há doença. Não há maleita. Não há deficiência. Prescindem, as fecundações psíquicas, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. É nosso. É o tesouro com que Deus nos brindou a vida. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Não se preocupem. É esse sofrimento, é essa perturbação que é o nosso aguilhão tão necessário. Não é porque Deus, você pecou, você fez mal, vou te causar aqui um dano. Não é isso. É que o universo é tão maravilhoso, tão luminoso, que nos conduz para a ascensão. Não permite que nós ficamos no lodaçal dos nossos interesses, cegos por nós próprios. Empurra-nos para o alto. Então, quando vem a dor e aquela conversa maravilhosa de Tiago, de Paulo, não conseguiremos falar, não é? Não vai dar. Aí já está no segundo 5. Obrigado. Atenção, também servi uns cafezinhos, cara. Não é? Eu fui antipático com alguém, não? Não, então. Nessa evolução gradativa, porque é um processo. Isto é maravilhoso, gente. Um processo. Eu não vejo ninguém aqui com casacos muito largos para não amassar as asas, portanto estamos todos bem. Não há nenhum santo aqui, nenhum anjinho, então estamos bem. É uma evolução gradativa. Aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas. É o que estamos a fazer. Quando eu digo e sinto, amo-vos, desejo que devolvam. Não preciso. Através de permutas magnéticas, que é o que estamos a fazer agora. Os vossos pensamentos de simpatia atingem-me. Os de retaliação, não. Os benfeitores cortam. Não que eu mereça, mas que é necessário. Não menos valiosas para os setores da criação infinita. Essas permutas magnéticas são importantíssimas, acreditem. Nós construímos sempre no nosso semelhante. Agora vamos falar de Deus. Quando sentimos sede, gravem isto, quando sentimos sede da divindade, quando estamos a orar, a prece que foi tão bem lembrada, repare, o Zé Antônio de manhã, ele colocou-nos numa posição de não orando diretamente, né? Colocou-nos numa oração. E essa ligação é a nossa sede. Havia aqui algum incômodo, ficamos agitados e por aí fora. Então temos essa sede de Deus. Então, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos, ou nós enquanto espíritos, não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo. Sequiosos, com sede do eterno princípio fecundante. É essa força de atração de Deus a incidir sobre nós todos, em guerra, em paz, revoltados ou não, a força continua a nos chamar. É a força do amor de Deus. Gente, então essa força eu tenho. Eu posso utilizá-la na minha relação dentro de casa, com os meus amigos,
com os que estão doentes, com os que estão distantes ou próximos. Não só posso, tenho o dever, e na doutrina espírita ter o dever é uma bênção. Quando Jesus se aproxima da senhora na Samaria, fala-lhe uma série de coisas. Gostaria de falar muito, não vamos ter tempo, mas isto é preciso. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E que água é essa que nos descedenta aquele momento sequioso da divindade? É a proposta de Jesus. Amar ao próximo. Libertarmos-nos ao perdoar. Amarmos como o exemplo que Ele deu. Como Ele nos amou. Esta é a proposta. Vamos refletir um pouco mais. Está aqui a bibliografia, para quem desejar. E muito obrigado pela oportunidade.